Fala, meu amigo, agora a gente vai conversar um pouco sobre alguns ajustes não destrutivos dentro do Photoshop. Beleza? Eu vou te mostrar como eles funcionam e onde a gente acessa todos esses efeitos aqui dentro. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, ó, é que eles se encontram nessa seção de baixo aqui, ó. Então eu tenho Solid Color, Gradient, Pattern, Brightness and Contrast, Levels, Curves, Exposure, Vibrance, Hue Saturation, Color Balance, Black and White, Photo Filter, Channel Mixer, Color Lookup, Invert, Posterize, Threshold, Gradient Map, Selective Color. Eu não vou ensinar todos esses aqui para vocês, tá? Por quê? Porque isso aqui irá dedicar um tempo maior que eu acho que não vai ser útil para esse curso desse nível iniciante, tá bom? Mas eu vou focar em alguns que são essenciais aqui pra gente, que são as curvas, o Hue and Saturation e o Selective Color, tá? Eu vou explicar esses três que são os primordiais, mas você fique à vontade para utilizar o restante e se aventurar nesses outros efeitos que não é nada complicado de entender, tá bom? Posteriormente, nós vamos introduzir outros cursos aqui dentro da plataforma, na qual explique separadamente cada um desses efeitos e os seus benefícios e vantagens. Beleza? Por enquanto, então vamos pegar aqui ó, o primeiro, que é o efeito de curvas. Aqui a gente tem as curvinhas. Ó. E como que elas funcionam? Basicamente, você tem alguns efeitos, algumas predisposições da ferramenta e alguns presets que já vêm como padrão do Photoshop. Então, se eu quiser colocar aqui um Color Negative, olha o que ele me apresenta. Ele me traz um efeito contrário, totalmente contrário, uma foto negativa do efeito do que eu estou vendo aqui em tela agora. Se eu tenho um Cross Process, ele já me dá um outro efeito. Darker, ele já me escurece um pouco a cena. Increase Contrast, ele já me cria um gráfico para aumentar esse contraste. Lighter, Linear Contrast. Então, você tem várias opções aqui possíveis de edição com essa ferramenta. Porém, vamos supor que eu queira aumentar aqui um pouco o contraste da minha imagem, trabalhar luz e sombra um pouco mais. O que eu posso fazer? Bom, perceba que aqui ele está trabalhando em todos os canais ao mesmo tempo. Todos os canais RGB, que é RGB é o vermelho, o verde e o azul, que são as cores que compõem esse tipo de saída aqui de cor para telas e displays audiovisuais. Então, para esse tipo de cor, para esse tipo de exibição, nós temos 3 canais de cor diferentes. E as curvas, elas trabalham tanto o canal total, o RGB total, então aqui você trabalha luz e sombra junto com todas as cores ao mesmo tempo, ou você consegue trabalhar as cores separadas. Então eu posso adicionar mais vermelho ou tirar mais vermelho. E nesse caso, tirar mais vermelho significa adicionar ciano. Por quê? Porque o vermelho e o ciano são cores complementares e diferentes em oposição no círculo cromático. Tá bom? Então, se eu adiciono aqui, por exemplo, mais azul, significa que eu estou retirando amarelo. Se eu diminuo o meu azul, significa que eu estou adicionando amarelo. Então, essa distinção é importante. E outra, aqui no gráfico, quando eu movimento o meu gráfico aqui, esse ponto central significa os meios tons da minha imagem, tanto na horizontal quanto na vertical aqui no gráfico. Porém, se eu movimento somente os pontos superior e inferior, eu estou mexendo diretamente nos meus tons mais escuros e mais claros da imagem, conforme eu movimento o meu slider. Tá? Então, se eu quiser retirar a luminosidade dessa imagem, eu posso movimentar o meu slider superior branco totalmente para baixo, para que eu perca essa informação luminosa. Beleza? Então, essa é uma das ferramentas mais importantes que a gente utiliza aqui no Photoshop. E veja, vamos supor que eu queira aqui dar uma escurecida nessa sombra aqui do camelo para ganhar ainda mais volume no corpo do meu camelo. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui essa ferramenta da mãozinha. Ó. O nome dessa ferramenta é, deixa eu ver aqui, é Click and Drag in Image to Modify the Curve. Então, ó, ele está falando para mim, clique e movimente o clique para você ter um movimento na curva do gráfico. Só que veja, quando eu coloco o meu mouse, eu clico aqui na ferramenta, coloco o meu mouse em alguma área, nessa área mais escura do camelo que eu quero movimentar, perceba aqui no gráfico que ele me apresenta um ponto. Ó. Ou seja, no gráfico, esse local que eu estou marcando aqui da minha imagem é o local pertencente àquele gráfico. Então, se eu clicar
e começar a diminuir esse ponto, ó, perceba que eu começo a diminuir aquele ponto mais escuro, só que ao mesmo tempo eu estou diminuindo todo o restante. Então, para compensar isso e tentar manter só o ponto mais escuro sendo afetado, eu tenho que acionar uma área de contraste, que é uma área luminosa. Como é que eu faço isso? Adicionando esse outro ponto aqui, ó. Quando eu adiciono esse outro ponto, agora eu tenho um ponto de contraste aqui no gráfico e eu posso diminuir, ó, as áreas mais escuras, enquanto eu mantenho preservadas as áreas mais claras da minha imagem. Só que isso vai gerar um contraste muito grande. Então tem que tomar cuidado para esse efeito não ser muito carregado. E ao mesmo tempo, claro, eu posso trabalhar com as minhas máscaras aqui, ó, para manter o efeito somente na área onde eu precisar que ele seja aplicado. Então eu pintei tudo de preto, agora eu vou revelar pintando tudo de branco nas áreas que eu quero que a sombra seja preservada. Então nesse caso aqui, ó, até tem mais vermelho do que o normal. Por quê? Porque eu adicionei vermelho. Deixa eu tirar o azul e o vermelho daqui. Pronto. Agora eu tenho só o RGB funcionando, ó, e eu já ganhei mais volume aqui na minha imagem, tá vendo? Antes e depois. Beleza. Então essa é uma forma de trabalhar com as curvas, só que existem outros efeitos aqui também que eu quero mostrar para vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de Hue and Saturation, eu já mostrei lá no início do nosso curso como que eu poderia mudar o meu céu aqui utilizando essa ferramenta. Então é muito simples de entender. Eu consigo trabalhar várias tonalidades diferentes de cor com essa ferramenta. E aqui, se eu trabalho somente os meus vermelhos, ele automaticamente me mostra aqui nessa faixa horizontal em qual local da imagem o efeito vai ocorrer. Então ele está me falando que dessa tonalidade até essa tonalidade é onde o efeito vai surtir uma ação. Então eu posso aqui modificar, ó, os meus vermelhos e amarelos da forma que eu bem entender. Então o Hue Saturation é uma forma de você alterar a composição da sua imagem, ó, e fazer alguns ajustes que você bem entender. Só que tem que ser sutil. Então, por exemplo, se eu quero tirar um pouco da saturação total da imagem, eu posso chegar aqui, ó, e diminuir menos 15, 16, 18% aqui e seguir minha vida, tá vendo? Eu já dei uma equilibrada na tonalidade, deixei um pouco mais sutil e é claro que eu posso trabalhar também a luminosidade, bem como tirar a luminosidade da minha imagem, assim como também eu posso usar a opção Colorize. Só que a opção Colorize eu acho que ela danifica muito as passagens de tom da minha imagem. Só que às vezes é até útil utilizar para, por exemplo, produto ou alguma outra entrega que você venha fazer que não seja trabalhar com pele, por exemplo, ou algo do tipo. Tá bom? Então a Hue Saturation é uma ferramenta muito simples de ser compreendida e utilizada e ela faz sentido em diversas ocasiões. Por exemplo, você quer trocar a cor de uma roupa, você quer trocar a cor de um produto, a cor de algum detalhe do sapato, alguma coisa nesse sentido, é só você utilizar essa ferramenta. E a última ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a Selective Color. A Selective Color é uma ferramenta muito poderosa, porque ela pode alterar as cores complementares dentro de uma determinada cor. Então, por exemplo, dentro do meu Yellow, eu posso retirar a invasão de ciano ou de vermelho na minha imagem. Eu posso adicionar mais ciano ou eu posso retirar o ciano, o que me dá mais vermelho. Lembra? A gente está trabalhando com cores complementares. Então, a cor complementar do ciano é o vermelho, a do magenta é o verde, a do amarelo é o azul e a do preto é o branco. Se eu aumento meus pretos, se eu tiro meus pretos, eu ganho branco. Se eu aumento meus pretos, eu perco branco. Ok? E isso em cada tonalidade de cor diferente. Então aqui eu estou trabalhando só nos meus amarelos. Se eu quiser trabalhar os meus cianos, eu consigo, ó, no céu, eu consigo adicionar mais preto ou menos preto. Eu consigo adicionar mais amarelo ou menos amarelo e deixar meu céu mais azulado. Perceba? Então aqui, por exemplo, como é uma cena de deserto, faz sentido que os meus cianos tenham uma invasão maior de amarelo, porque o deserto rebate a luz e volta para o céu. Posso adicionar um pouquinho mais de magenta aqui para o meu céu. E eu vou brincando aqui com os valores, ó, e eu consigo outros resultados. Então, isso aqui essa é uma das ferramentas que a gente utiliza para fazer a coloração da cena ficar mais original e mais adequada para nossas necessidades. Então,
o tom de pele aqui é um pouco vermelho, eu posso tirar um pouco do meu amarelo, adicionar um pouco mais de azul, ou adicionar um pouco mais de ciano para dar uma equilibrada na tonalidade da minha pele, tirar um pouco do preto, ó, e adicionar um pouco mais de branco, para deixar minha pele ainda mais bonita. Aí eu posso mascarar aqui esse efeito, ó. Posso chegar aqui e fazer uma máscara no meu efeito, ó. Mascaro só o rosto do rapaz. Pronto. Inverto, pinto tudo de preto. E aí deseleciono e inverto a máscara. Pronto, agora a máscara só está aqui aplicada nessa região. Eu posso dar um feather aqui na minha máscara, ó. Perceba que essa velocidade é a velocidade normal e corriqueira de quem trabalha no dia a dia. Então, para quem já está um pouco mais avançado ou já sabe um pouco mais da ferramenta, já fica mais fácil de compreender. Ó. Então, só conseguir fazer o efeito no rosto do cara. Percebe? Então, eu consigo alterar essas propriedades de cor dentro da minha imagem e fazer com que todas elas conversem e tenham um resultado muito mais interessante. Então, essas 3 ferramentinhas a gente vai usar bastante daqui para frente e no decorrer daqui do nosso curso, conforme eu for utilizando outras explicações, eventualmente se nós usarmos uma outra ferramenta, eu faço questão de explicar para vocês. Por enquanto, essas são as ferramentas mais importantes na hora que a gente fala de ajustes não destrutivos. E na próxima aula a gente vai falar sobre como trabalhar com layers, grupos, recortes, máscaras e você vai ter noção de quão poderosa é o Photoshop e o que você pode fazer com ele. Te vejo na próxima aula.